vamos falar. Santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 3, amém? João 4, 1 ao 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom demais. Aleluia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão em cima do seu Bíblia. Vamos estar orando, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor tem falado conosco nessa noite aqui. O Senhor tem passeado no nosso meio, tem falado poderosamente neste lugar. Nós temos sentido a tua presença e sei, Senhor, que estamos aqui apenas e simplesmente para te adorar, Senhor. Então recebe, Deus, a nossa adoração e fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quiser falar, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A igreja pode sentar? Esse texto fala da mulher samaritana. É um texto bem conhecido, todos os irmãos conhecem esse texto. Os samaritanos, nós sabemos que era um povo inimigo dos judeus, né? Eles não se davam com os judeus, não tinha uma relação muito amistosa entre samaritanos e judeus. E essa palavra fala sobre a mulher samaritana, o encontro da mulher samaritana com Jesus, né? Então eu chamei o título dessa mensagem de um encontro transformador. Amém? Então, do versículo 1 ao 3, diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. Então, quando Jesus fica sabendo que os fariseus estavam conversando entre si e vendo que Jesus ele fazia mais discípulos que João e batizava, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os discípulos dele que batizavam mais do que João, então a sua fama estava correndo. Então Jesus, sabendo disso, que os fariseus estavam de olho neles, ele chama os seus discípulos: vamos voltar para Galileia, né? Então diz a palavra que ele sai da Judeia a caminho da Galileia. Era-lhe necessário, no versículo 4 diz, era necessário passar por Samaria. Estudando essa história, a gente sabe que não existia só esse caminho para ir da Judeia até a Galileia, né? Mas aqui a palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Não que ele precisasse, era o único caminho, tinha outros caminhos para ele passar, talvez caminhos melhores para ele, né? E nós sabemos que ali era um caminho até perigoso para ele passar, e os judeus eles evitavam passar em Samaria, justamente porque eles consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo pecador, né? Mas diz a palavra aqui que era necessário Jesus passar por Samaria, né? Então Jesus, no versículo 4,
diz que era necessário. No versículo 5 diz assim: chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então diz que Jesus, ao chegar naquele poço, ele senta-se na beira do poço. Era por volta de meio-dia, ele estava cansado, o sol deveria estar muito quente, e ele sentou ali na beira daquele poço. Assim chegou a uma, no versículo 6, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Antes daquela mulher chegar até aquele poço para tirar água, Jesus já tinha dispensado os seus discípulos, né? Mandou aqueles discípulos: vai à cidade comprar comida, porque Jesus esperava aquela mulher, e ele sabia que um judeu não conversava com os samaritanos. Dificilmente o judeu evitava conversar com os samaritanos, e muito menos um homem conversar com uma mulher samaritana. Então Jesus, antes que a mulher chegasse, ele já tinha pedido para os seus discípulos: vai à cidade comprar comida, né? Provavelmente só tenha ficado com ele João, né? Que escreveu, certamente João, porque ele escreveu esse livro. Então ele pede água para beber para aquela samaritana. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então ela foi até bastante irônica, né? E arrogante. Ela não foi educada com Jesus. Ela: mas como o Senhor, sendo judeu, me pede água para beber, né? Um judeu não fala com um samaritano, muito menos com uma mulher samaritana. Então ela indaga a Jesus: como o Senhor, sendo judeu, me pede água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Glória a Deus. Aquela mulher não sabia com quem ela estava falando, né? Então Jesus ali, ele fala assim: se você soubesse, mulher, com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria água viva, né? Ela não tinha conhecido, ela não sabia com quem ela estava falando. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. Novamente ela foi bastante arrogante: mas o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? O Senhor não pode nem tirar água, porque não tem como tirar. E como vai me dar água viva? A casa do Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Respondeu Jesus. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Glória a Deus, aleluia.
Então Jesus ali diz para ela que se ela bebesse daquela água, ela voltaria a ter sede, mas se bebesse da água que ele estava oferecendo, ela nunca mais teria sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. O engraçado aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição muito importante. A mulher, ela, quando Jesus oferece aquela água para ela, ela fala: me dá dessa água, né? Então, me dá dessa água. Mais à frente diz assim: para que eu não retorne mais aqui. E nós aprendemos uma lição que muitas vezes nós viemos na igreja quando nós estamos com sede, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos aflitos, nós corremos para Jesus, corremos para perto do Senhor buscar a bênção, né? Mas ela aqui, em nenhum momento ela perguntou: mas com quem eu estou falando? Quem é que está falando comigo? Né? Quem é o Senhor? Não, ela pediu a água, ela se interessou apenas para a água. Tem muita gente querendo receber a bênção, querendo receber a cura, mas não quer o dono da bênção, né? Então ali ela só se interessou em receber a bênção, a água. Para quê? Para que ela não voltasse mais lá. Era meio-dia e provavelmente ela ia ao meio-dia porque ela era uma mulher pecadora, diz a palavra de Deus. E há pensamentos que diz que era uma prostituta, mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que ela tinha casado 5 vezes, mas não diz que ela era uma prostituta, né? Então aquela mulher pede: ô Senhor, então me dá dessa água para que eu não volte mais aqui. Ou seja, muita gente vai na igreja receber a bênção e faz como aqueles 10 leprosos, que recebem a bênção, recebem a cura, mas não volta mais para testemunhar, não volta mais para adorar ao Senhor, né? Então ela fala: me dá dessa água para que eu não volte mais aqui. Olha, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher responde, né? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, né? Ela disse que não tinha marido. E ali Jesus então, ele entra na intimidade daquela mulher. Jesus então entra e revela a intimidade daquela mulher. De fato, você está falando a verdade. Você não tem marido, você já teve 5 maridos. Mas o homem que agora você vive também não é seu marido, né? E aquela mulher, então ela começa a abrir os olhos daquela mulher, né? E ela diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. São esses adoradores que o Pai procura. Glória a Deus. Então o adorador, irmãos, não é apenas aquele que vem na igreja, né? Não é apenas aquele que não falta nenhum culto. O adorador
é aquele que adora em espírito e em verdade onde quer que ele esteja. Se ele está na igreja, ele está adorando a Deus. Se ele está no volante, ele está adorando a Deus. Se ele está em casa, ele está adorando a Deus. O verdadeiro adorador, ele não precisa esperar o pastor pedir para ele dar uma glória a Deus. Ele não precisa pedir, o pastor não precisa falar para ele o que ele tem que fazer. Ele já chega adorando a Deus na igreja, né? Se todo mundo está orando de pé, ele cai de joelho e adora a Deus. Ele adora voluntariamente. Esse é o verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz que o Pai está procurando o verdadeiro adorador, irmãos. Glória a Deus. Que possamos ser o verdadeiro adoradores, porque quando nós somos o verdadeiro adorador, nós somos encontrados pelo Pai, porque Ele está procurando, né? Se Deus, o Pai, Ele está procurando um verdadeiro adorador, é porque não são todos que vêm à igreja e adoram a Deus. Não são todos aqueles que entram numa igreja que adoram a Deus, mas a palavra diz que Ele está procurando o verdadeiro adorador. Devia ser fácil achar, né? Mas Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe quem presta o verdadeira adoração. Que possamos prestar essa verdadeira adoração ao Senhor, que nós possamos sermos esse verdadeiro adorador. O Senhor está procurando o verdadeiro adorador. Que nesta noite que possamos sermos todos verdadeiros adoradores e sermos encontrados pelo Pai. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu sou, né? Quando Moisés estava no deserto e Deus fala com ele no deserto, naquela sarça ardente, aquele fogo que não consumia a sarça. Então Deus manda Moisés libertar o povo do Egito. E ele, temeroso, fala: Senhor, mas se perguntarem quem é o Senhor, né, diga que eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o alfa, o ômega, né? Eu sou o início, eu sou o fim. Glória a Deus. Se você estiver com fome, eu sou o pão da vida. Se você estiver com sede, eu sou a água viva que jorra para a vida eterna. Se perguntarem quem eu sou, diga que eu sou o que sou, o que você quiser, o que você precisar que eu seja. O que você precisa que Ele seja nessa noite. Ele fala para você: eu sou. O que é que você precisa? É uma cura que você precisa? É de salvação que você precisa? É a salvação do filho, é a salvação do marido, é a salvação da esposa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é tudo que você precisar. Ele é. E aqui Ele diz: eu sou o que você está procurando. Ela estava esperando. Diz aqui que ela disse que estava esperando o Messias. E diz ela que quando o Messias voltasse, quando o Messias viesse, então Ele iria explicar tudo, né? Então quando Ele chegasse, Ele tiraria todas as dúvidas dela, falando do próprio Messias. Quando Ele chegar, então Ele vai explicar tudo, vai desfazer essa bagunça, né? Chamado Cristo está por vir. Quando Ele vier, Ele explicará tudo para nós. O que nós precisamos que Ele nos explique. Ele está aqui nessa noite para falar com você, para dar direção, para dar aquilo que você procura. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu
que estou falando com você. Aleluia, glória a Deus. É o próprio Senhor que está falando conosco. Não sou eu, mas o Senhor é que está falando. Eu sou o Messias, eu sou o que sou, né? Estou falando com você. Aí no versículo 28 diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então ali abriu-se os olhos daquela mulher e ela teve então um encontro com Jesus e a vida dela foi transformada, né? Jesus disse que quem bebesse daquela água viraria uma fonte de água viva que jorraria para a vida eterna, né? E quando a gente tem um encontro com Jesus, você tem que transbordar, você tem que sair correndo, falar para as pessoas, para a sua família, né? A primeira pessoas que nós pensamos é a nossa família, é salvar a esposa, salvar os filhos, salvar a nossa parentela. Aquela mulher, ela não era uma pregadora do Evangelho. A palavra não diz que ela tinha teologia, que ela tinha estudo, né? Muito pelo contrário, ela era uma pecadora, discriminada, né? Mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela saiu correndo pela cidade. Ela esqueceu o cântaro para trás, saiu correndo pela cidade e proclamando o nome do Senhor, né? Diz que ela saiu batendo de porta em porta, gritando em praça pública, trouxe praticamente a cidade toda para conhecer Jesus. E esse é o nosso papel, né? Marcos 16, 15, se não me engano, diz: ide para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer será salvo, todo aquele que crer será salvo, né? Marcos 16, 15, diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quem que tem que ir pregar o Evangelho é o pastor Olival, a pastora Suelen, a pastora Viviane, o pastor Fábio, a pastora Rosana, são os obreiros dessa casa. Não, Jesus estava falando aqui para os discípulos, mas ele fala para todos nós. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa, porque tem gente que eu nunca vou ter contato da sua família, tem pessoas do seu convívio que eu provavelmente nunca vai conhecer, mas você é a pessoa que Jesus quer usar, é você que Jesus quer mandar para pregar o Evangelho, é para você que ele fala nessa noite: ir por todo mundo pregar o Evangelho, porque eu não posso, né? Às vezes nós não podemos, mas você pode ser uma testemunha lá, um adorador, o verdadeiro adorador. Muitas vezes você não precisa falar nada, com o seu testemunho você vai ganhar a sua família para o Senhor. Com o seu testemunho a pessoa vai querer conhecer o Cristo que você serve. Com o seu testemunho vai querer beber dessa água que jorra para a vida eterna. Então seja essa fonte que jorra para a vida eterna na vida daqueles que necessitam. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Os discípulos ali, quando via que Jesus falava com aquela mulher, provavelmente eles queriam tirar Jesus de perto daquela mulher, porque ela era uma samaritana, eles não aceitavam isso, né? Então eles ficavam: Jesus, vem comer, né? Tentando tirar ela de perto da samaritana, né? Mas
o Senhor fala no versículo 32, mas ele lhes diz: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam, os campos eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizam o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Glória a Deus. Então, meus amados, muitas vezes nós pregamos, nós falamos com a nossa família, levamos o Evangelho, testemunhamos, damos exemplos para eles, muitas vezes nos seguirem, porque nós somos seguidores de Cristo. E muitas vezes nós levamos a semente, mas não somos nós que vamos colher o fruto, né? Mas Jesus vai mandar aqueles que vão colher o fruto, mas precisamos levar a semente. Amém? Glória a Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela deu testemunho e os samaritanos que foram e viram, creram. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus. A palavra diz que Ele ficou ali com os samaritanos, muitos creram nele, muitos foram salvos por Ele, e aí Ele ainda ficou mais 2 dias com os samaritanos, né? Então que possamos sermos aquele que leva a semente, possamos sermos aquele que semeia e também aquele que colhe, né? Porque muitos lá atrás já semearam e hoje nós estamos colhendo. Que Deus possa nos usar, que possamos sermos testemunha, para que Ele possa nos usar. Mas para isso nós precisamos ter esse encontro todos os dias, como aquela mulher teve um encontro com Jesus, né? Não tem ninguém que tenha um encontro com Jesus e não tenha uma vida transformada. Não tem ninguém que se encontra com Jesus e a sua vida não é transformada. Nós temos o exemplo de Jacó, que lutou com o anjo, né? E ele não soltou do anjo, enquanto o anjo não abençoou ele. Mas diz que ele saiu mancando, porque o anjo feriu a perna dele, né? Todo aquele que se encontra com o Senhor, ele muda a sua forma de viver, ele muda a sua forma de andar, ele muda a sua forma de caminhar na presença do Senhor. Ele fala em outra língua, porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui, né? Se somos embaixadores de Cristo aqui, nós temos que falar a língua dos céus aqui. A nossa boca não pode sair palavra negativa, ela não pode sair expressar a palavra torpe, né? Não podemos falar palavrão, não podemos falar mentira.
Por quê? Porque nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Você é o embaixador do céu aqui na terra, né? Nós não somos desse mundo. Nós não viemos aqui de passagem. Quando o Senhor nos chamar, nós devemos estarmos prontos, falando a língua dos céus, porque nós somos daqui, porque nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Ali Jacó então luta com o anjo e depois ele sai arrancando, né? Porque ele foi ferido pelo anjo, porque enquanto ele não foi abençoado, ele não largou. Assim devemos sermos nós. Não desistir daquilo que nós queremos, da bênção que nós buscamos. Se agarrar com o anjo e lutar, sem desanimar, sem olhar para trás, olhar para frente, até que o Senhor derrama dos céus bênção e bênçãos sem medidas, né? Porque nós não podemos desanimar, não podemos deixar de crer que Ele está aqui e Ele sonda os nossos corações, e Ele procura o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade. Adora aqui na igreja, adora no volante dirigindo, adora em casa, né? Porque muitas vezes é fácil adorar na igreja, mas na hora que a luta vem, a tribulação vem, aí é que nós devemos ser os verdadeiros adoradores. Aí é que nós devemos permanecermos firmes. Aquela hora que a gente toma aquele tropeção, que sai lágrima dos olhos, que você vai para falar uma palavra feia, essa é a hora que você tem que dar glória a Deus, né? A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, né? Eu já dei tropeção, cada tropeção, né? E eu sei que quando a gente tropeça, eu sei quando a dificuldade vem, você acaba pensando em coisas que não deve. Mas o diabo não conhece seu pensamento. Dá glória a Deus. Na hora que você pensar em desistir, dá glória a Deus. Quando a luta vier, dá glória a Deus. Quando a dificuldade vier, dá glória a Deus. Quando você se sentir sozinho, saiba que Ele está com você. Se sentir depressivo, dá glória a Deus, Senhor. Tira essa depressão, tira essa angústia do meu peito. Glória seja dado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus possa estar assim, visitando cada coração. Que possamos entregar cada dia o nosso coração ao Senhor. Que possamos sermos verdadeiros adoradores. Na alegria, na tristeza, né? Assim como o casamento. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Porque ser verdadeiro adorador, quando tudo vai bem, é fácil. Mas quando a luta vem, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós vamos vencer também. Mas temos que permanecermos firmes, crendo que o Senhor é conosco, confiando que o Senhor é conosco, sem olhar para trás, olhar sempre para Jesus, não tirar o nosso olho de Jesus. Pedro, quando caminhava sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, estava tudo bem, né? Ele estava caminhando em direção de Jesus e olhando com os olhos fitos em Jesus. Ele caminhava sobre as águas e nada acontecia. Mas quando ele olha para baixo e começa a temer aquela água, e ele começa a falar: nossa, parece que isso aqui está perigoso, o que eu estou fazendo? Então ele começa a se afundar, né? Mas a palavra diz que Jesus apenas estendeu a mão e segurou, porque Ele está sempre pertinho de você. Não diz, a palavra não diz que Ele saiu correndo para socorrer Pedro, não. Ele apenas estendeu a mão e segurou a mão de Pedro, porque Ele está sempre ao nosso lado. Sempre que você precisar pedir socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém?
Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, para nós estarmos agradecendo ao Senhor, que Deus possa estar operando poderosamente, que possamos aprender cada dia do Senhor, sermos adoradores em qualquer lugar que nós estivermos, que possamos sermos flecha na mão do arqueiro para atingir o alvo, para abençoar aqueles que necessitam, começando pela nossa família. Muitas vezes nós estamos preocupados em salvar a nossa cidade, em salvar aqueles lá fora, e muitas vezes nossa família está perecendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos adorar o Seu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel. E o Senhor, ó Deus, tem falado conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando, Senhor, e recebendo a nossa adoração, porque nós queremos sermos verdadeiros adoradores, e muito mais do que isso, Pai, nós queremos ser encontrados por Ti a cada manhã, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja, Pai querido, visitando os Teus filhos, visitando a Tua igreja. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Tu conhece o nosso coração, Tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus.
Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos. Só para os vivos. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Talvez passou desapercebido por alguém, mas hoje o Senhor nos deu uma direção. Hoje o Senhor, Ele trouxe uma palavra poderosa ao nosso coração, ao teu coração. E a palavra que hoje o Senhor Ele trouxe para nós é que cada um de nós devemos ser um discípulo exemplar de Jesus. Porque quando nós somos um discípulo exemplar de Jesus, como esta mulher, cria-se dentro de nós uma fonte de águas vivas, e ninguém consegue parar as águas de sair de uma fonte que tem vida. Se você vai na beira do rio e você encontra ali a fonte, a mina, como a gente popularmente chamamos aqui no interior, você encontra uma mina, ela é uma fonte, e ela jorra água a todo momento. E hoje o Senhor Ele está te convidando, hoje o Senhor está nos convidando para que nós nos tornemos uma fonte de águas, uma fonte de vida, porque onde tem água tem vida. Talvez você tenha há muito tempo perguntado: Senhor, por que que o meu filho, por que que a minha filha, por que que o meu marido, por que que a minha esposa, Senhor, ainda não foi alcançada? Porque talvez está faltando uma fonte de águas vivas no teu interior, dentro de você. Porque aquela mulher, irmãos, quando o Senhor Jesus colocou uma fonte de águas vivas dentro dela, aquela mulher, ela não conseguiu reter Jesus. Quem tem Jesus não consegue reter Jesus. Quem tem Jesus dentro do coração não consegue fechar Jesus só para Ele. Por quê? Porque Jesus é uma fonte de águas. E hoje o Senhor, irmãos, Ele está falando com nós. Hoje o Senhor está falando com alguém aqui, alguém que perguntou para o Senhor: por que, Senhor? Por que que o meu filho, por que que a minha filha ainda não te conheceu? E hoje Jesus está falando para você: porque eu preciso ser visto através da tua vida. Ah, meu amado, o teu patrão, a tua patroa, os seus amigos precisam ver Jesus na tua vida, porque a hora que eles verem Jesus na sua vida, a hora que as pessoas verem Jesus na minha vida, elas vão querer beber desta água de vida que não para. E hoje o Senhor está te convidando. Hoje o Senhor está te convidando para você abrir o teu coração. Abra o teu coração neste momento. Deixa Jesus colocar uma fonte dentro de você. Irmãos, Paulo ele disse assim: olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança, mas então eu cresci e me tornei adulto, e hoje eu falo como um adulto. Paulo está falando assim: olha, eu amadureci. E quando a gente vem para Jesus, irmãos, a gente nasce na fé. A gente nasce na fé e a gente vem como uma criancinha. Alguém tem bebezinho aqui? Tudo já grandinho, né? Mas logo a Aline vai ter um bebezinho. E então ela vai pegar aquele bebezinho e ela vai falar que é nem bebezinho, bilu. Depois esse
esse bebezinho vai crescer um pouquinho mais, aí vai ficar do tamanho do Joca, da Dani. Aí a mãe já sai, não vai cair, aqui você cai, cuidado, cuidado. Aí depois sai o Joca, já vai pro tamanho do Nico. A Dani já tem a escadinha lá, né? E então a mãe fala assim: cuidado, não faz isso. Só que chega um momento que essas crianças elas vão crescer. Assim também é a minha vida e a sua vida na presença de Jesus. Quando a gente conheceu Jesus, irmãos, Jesus olhava para nós e falava assim: que beleza, Maria. Só que chega um momento que a gente precisa fazer como Paulo, amadurecer. E quando é que eu sei que eu amadureci, pastor? Romanos 8,38, coloca aí, filho. Romanos 8,38. Hoje nós fomos em Catanduva visitar os nossos irmãos, e eu conversava com uma pastora. Eu ia passando no corredor assim, irmãos, lá em Catanduva. Eu ia passando no corredor, de repente escutei uma voz dentro do quarto: pastor Dorival. Falei, dentro do corredor. Falei assim: será que mudou o quarto do irmão, né? Eu voltei. Quando eu voltei, eu vi um menino daquele Sais. Sofreu um acidente, quebrou a bacia. 40 dias que ele está lá. E eu comecei a conversar com ele. Eu disse para ele assim: meu filho, você precisa amadurecer. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor tem propósito em todas as coisas. Você precisa amadurecer. Porque Paulo diz assim, irmãos: eu estou convencido de que nem a morte. Olha só, irmãos, olha um crente maduro. Se morrer, ou se estou vivo, nem os anjos e nem os demônios, e nem o que existe hoje, o presente, o que eu estou vendo, e nem o que eu vou ver no futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Eu gosto de Paulo porque Paulo, ele amadureceu. E eu falava isso para esse irmão: falei, meu amado, se eu tenho saúde, eu sou de Cristo, e se eu estiver enfermo, eu sou de Cristo do mesmo jeito. Eu não vou deixar de crer, eu não vou deixar de acreditar no meu Senhor. Isso não me abala. Se eu ver um demônio, eu continuo vendo em Cristo. E se eu ver um anjo, eu continuo vendo em Cristo. E se por um acaso faltar alguma coisa dentro da minha casa, eu continuo crendo em Cristo. Essas coisas para um crente maduro não nos abala. O que é que o Senhor está falando para nós hoje, irmãos? Que nós precisamos amadurecer o mais rápido possível, porque quando nós amadurecermos, nada vai nos abalar, nada vai nos abalar. Sabe por quê, meus amados? Por que Paulo escreve isso? Porque a esperança dele está em Cristo. Meus amados, e a gente falava para os irmãos lá: irmãos, nós não somos aqui. Irmão Ademir deitado na cama lá, a irmã Margarete, irmãos, a irmã Margarete com uma fé, já evangelizando o pessoal ali, eu falei para o pastor, eu falei assim: uma mulher madura, em nenhum momento ela se
queixou, em nenhum momento ela se queixou da doença, em nenhum momento ela falou: pastor, eu creio em Deus. Eu falei assim: ela amadureceu, ela amadureceu. E não é porque às vezes a gente amadurece na fé, irmãos, que nós não vamos passar por lutas, por adversidades, mas quando nós estivermos no meio da tempestade, nós saberemos que alguém vai andar sobre as águas. Eu mandei um áudio eu não lembro se foi para os obreiros ou foi do grupo da igreja. Irmãos, fique imaginando os discípulos, eles ali todos com medo, Jesus dormindo no barco. Jesus, acorda, acorda. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês não têm fé não? Vocês não têm? Eu estou aqui no barco com vocês. E às vezes, irmão, Jesus está falando para nós: você está com medo por quê? Você está com medo de enfrentar essa doença por quê? Você está com medo de enfrentar essa situação por quê? Eu tenho uma palavra para alguém essa semana: você está com medo de enfrentar essa semana que vai começar por quê? Se Jesus está no barco, irmãos, Jesus ele diz assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Quando a gente enfrenta tempestades, a gente aprende, irmãos. E aqui tem gente que olha para nós, né, pastor, você não enfrenta tempestade, porque às vezes a gente é tão egoísta que a gente pensa que é só a gente, esse não enfrenta, aquele não enfrenta, aquele não enfrenta. Irmãos, todos nós enfrentamos tempestades. Olha aqui, eu vou dar uma triste e uma boa notícia para você. A triste é que as tempestades virão, mas cedo ou mais tarde elas virão. Mais cedo ou mais tarde você terá que enfrentar um problema. Mais cedo ou mais tarde você terá que enfrentar dificuldades. E a boa notícia é que Jesus sempre vai andar por cima das tempestades. Ele sempre vem ao encontro dos seus. Lembra do barco lá dos discípulos rodando por lá e para cá? De repente, quem que vem andando no meio da tempestade? Nossa, que legal. Se fosse hoje, alguém vai falar assim: está surfando sobre a tempestade. Jesus andou surfando. Jesus, olha aqui, meu amado, Jesus ele sempre virá ao teu encontro. Seja aquele que não se abale com as tempestades da vida. Pastor Levi, ele leu aqui: e era necessário Jesus passar por Samaria. Samaria era uma tempestade, irmãos, que alguém tinha que rasgar essa tempestade. Mas tinha uma mulher que estava sofrendo. Tinha uma mulher que estava padecendo, porque as mulheres, irmãos, elas iam ou de manhãzinha, quando o sol não estava quente, ou à tardezinha, quando o sol já se põe. Era o horário das mulheres. Essa mulher ela foi ao meio-dia, no sol quente. Sabe por quê? Porque todo mundo julgava ela. Todo mundo daquela cidade estava julgando essa mulher. E ela tinha vergonha. Ela estava passando por uma tempestade na vida dela. Mas Jesus falou assim: eu vou ter que ir no meio do sol quente encontrar uma filha minha para transformar a história dela. Jesus ele sempre vem. Meu amado, guarda isso no teu coração. Jesus ele sempre vem. Jesus, você que está doente, Jesus ele sempre vem. Você que vai enfrentar algo grandioso essa semana e estava com medo, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu amado. Jesus sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Aleluia. Aleluia. O Senhor sempre vem. Ele sempre
sede, Senhor. Faz uma fonte de águas vivas dentro de nós. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, acompanhe os teus filhos até seus lares. Oh Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio, Pai. Muito obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe através do pastor Levi, Pai. Muito obrigado porque o Senhor sempre vem. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque hoje o Senhor está renovando. Bem-vindas hoje sendo renovadas aqui no nosso meio, Pai. Porque o Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem. Aleluia. Nós te exaltamos, nós te agradecemos. Dê uma semana, Pai, abençoada pelos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e que o sobrenatural seja derramado sobre os seus filhos, que os céus se rasguem, Pai, e as tuas ricas bênçãos derrame durante toda essa semana na vida de cada um dos seus filhos que estão aqui esta noite. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só para a gente encerrar, hoje Deus me deu uma palavra, irmãos, uma palavra assim poderosa, e eu já comecei a trabalhar nela. E durante essa semana o Senhor ele vai dar caminhos. Durante essa semana o Senhor ele vai nos dar direção, vai nos dar tópicos, e eu vou dividir essa palavra em duas partes, uma para quinta agora e outra para domingo. Então eu gostaria que você separasse a tua quinta e separasse o teu domingo, para que você viesse desfrutar dessa palavra poderosa que o Senhor Ele deu para esta igreja. Amém? Porque quando o pastor derrama uma palavra sobre a vida do pastor Levi, quando o Senhor derrama uma palavra sobre a vida do pastor Levi, é para abençoar a igreja. Quando o Senhor derrama uma palavra sobre a vida da pastora Rosana, da pastora Viviane, do pastor Fábio, da pastora Sueli, do pastor Dorival, é uma palavra que Deus, Ele fala conosco, mas Ele quer derramar sobre a igreja. Então eu estou pedindo para você separar a tua quinta e o teu domingo, porque no domingo é lógico, vai ter gente diferente aqui, vai. Então eu vou ter que fazer um gancho para trazer. E se você estiver aqui na quinta e estiver no domingo, você vai conseguir fazer a conexão das duas palavras. Amém? Em nome de Jesus. Então separa lá, vai lá na tua agenda. Quinta-feira eu tenho compromisso com o Senhor. No domingo eu tenho compromisso com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E na sexta-feira aqui, irmãos, nós temos a nossa cesta de oração. Sexta passada caiu uma água, mas uma água com força aqui em Salles, não caiu? Eu peguei a chuva, irmãos, estava chegando no trevo ali, a chuva veio que não dava para ver aqui no primeiro banco aqui. Aí que chuva de frente assim, ó. E chegamos aqui debaixo d'água. Falei assim, não vai ter ninguém. Cheguei aqui, os irmãos aqui orando, irmãos. Falei assim, esse povo que Deus levantou com poder, anunciando que Jesus em breve vem com poder. Amém? Que povo abençoado. E tivemos uma sexta-feira aqui passada de oração abençoadíssima. Agora, na próxima sexta, você vai ter a oportunidade de não deixar que chuva nenhuma, que chuvisqueira nenhuma impeça você de estar aqui orando junto conosco. Amém? Glória a Deus. Você está com a tua família? Abraça a tua família aí em nome de Jesus. Vem cá, pastor.
Pastor, eu estou sozinho, põe a mão no coração. A família a gente carrega no coração quando não vem com a gente, né? Mas está sempre no coração, amém? Senhor meu Deus, eu quero neste momento pedir a bênção, Senhor, sobre todas as famílias representadas aqui, Senhor. Abençoe esta casa, abençoe esse casamento, Senhor. Abençoe os filhos, abençoe os pais. Pai, em nome de Jesus, se alguma família que está passando por alguma dificuldade, Pai, o Senhor é o Deus que resolve as nossas dificuldades, e nós cremos no Senhor, e pedimos a Tua bênção, Senhor, e que o Senhor venha de encontro com essa família que está passando por essa dificuldade que só o Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas, e isso é um atributo somente do Senhor, e o Senhor não deu esse atributo para ninguém, Pai. Senhor, então, o Senhor que conhece todas as famílias, abençoe a cada uma delas nessas áreas que eles estão precisando da Tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Amém. Dá um beijo assim na tua família, assim, ó. Em nome de Jesus, glória a Deus. O amor de Deus Pai, a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e poderosa comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E em todos os momentos da vida, Jesus Cristo. Não saia daqui sem abraçar